Ai, se eu já pensei em desistir? Sempre a gente pensa em desistir, né? Várias vezes. Mas pensei várias vezes em desistir e ainda penso. Muitas das vezes porque nós somos condicionados a acreditar naquilo que vemos. E quando a gente não vê um resultado acontecer, né, a gente pensa em desistir. Mas pensar em desistir não significa parar, né? Eu posso cair, mas eu que vou decidir se eu vou ficar ali prostrado ou se eu vou reagir, né? E o tempo, ele vai te mostrar e vai te amadurecer para que você tome decisões que, mesmo que não seja para aquele momento assertivas, mas as decisões ideais. Algumas pessoas me questionam e me perguntam como que a gente dá conta. Por exemplo, no meu caso, eu sou mãe, né? Eu tenho a minha vida como mãe, sou empreendedora com meu esposo, né? Eu acordo, durmo, levanto, como, a nossa vida é junto, e é uma das partes difíceis também, é onde você tem que aprender a diferenciar, né? O que você quer, para o que você está fazendo, para o que você está lutando. E se eu falar para você que vai ser fácil, não vai ser fácil. Você tem que diferenciar e você tem que se organizar. Tem dias que eu falo, não quero levantar da cama. Ou tem dias que eu falo assim, caramba, eu precisava de arrumar o meu cabelo, eu precisava de fazer uma unha. Eu gosto muito dessas coisas. Mas são coisas que você vai ter que deixar por um momento de fazer. Não significa que eu não vou fazer mais, mas você vai ter que se anular um pouco para você focar. E foco é isso, você tem que escolher. E muitas das vezes eu, como mulher, eu tenho que deixar de fazer algumas coisas. Por exemplo, às vezes eu tenho que sacrificar um momento em família porque eu quero doar mais. Mas não porque eu quero ser irresponsável. Eu deixo ali um momento, sacrifico um momento com a família para me doar, porque eu sei que eu me doando ali no meu trabalho, um momento, eu vou voltar, né, com mais força para minha família, né, e me doar mais para minha família. Então, essa caminhada, sacrifício é a primeira palavra que vem. É a primeira palavra. E pensar em desistir, a gente pensa várias vezes. Tem dia que você vai levantar pilhado para fazer, mas vai ter dias que você não vai querer levantar da cama, porque são várias coisas. E o mais importante, gente, não se culpe. É isso que eu levo para mim todos os dias, mesmo que eu não quero trabalhar. Não se culpe, porque a culpa, ela te corrói, a culpa te paralisa. Não se culpe porque não deu certo, não se culpe porque você não venceu aquele dia, né? Cada dia o seu mal, eu falo isso para mim, cada dia o seu mal. Não deu certo? Para, respira. Volte, reinicie. Ai, não consegui romper. Não significa que você não vá romper. Ai, eu pensei de desistir. Não se culpe porque você pensou em desistir, né? Por quê? O amanhã é um novo dia. Então hoje eu penso em desistir, mas não significa que eu vou parar. É só uma fraqueza. Então como que a gente luta contra essa fraqueza? Acreditar, ter fé, acreditar mais em você. Eu tinha um problema, por exemplo, no início, eu ficava muito na expectativa, mesmo na produção ali, ficava na expectativa de como o meu público, como que os meus clientes maravilhosos, que eu tenho, gente, minha clientela é maravilhosa, não me dá trabalho, é uma clientela maravilhosa. E eu ficava muito tensa. Como que eles iam receber o produto? Será que eles vão gostar? Será que eles vão... Oh, meu Deus... Eu não confiava no meu potencial, no potencial do meu esposo. Isso gerava o quê? Isso gerava atrito, gerava problema e eu não conseguia fazer o quê? O meu melhor. Então, assim, você não se culpe, não se preocupe, não fique tenso. Não pense em desistir, porque eu já pensei em desistir. O cliente não vai aceitar isso. Será que ele vai gostar? Eu vou parar de fazer isso. Então, assim, você querer... A maior coisa que vai fazer com que você paralise, digo paralise, não faça mais, é você não acreditar em você, não acreditar no seu potencial. Não é o pensar em desistir que vai fazer você diferente, que vai fazer você desistir. É a sua decisão que vai fazer você desistir. Então, assim, não se culpe se você pensou em desistir. Se você acreditar e focar, dá certo. Hoje deu errado, mas amanhã vai dar certo. Então, eu pensei em desistir, mas o que me ajudou a voltar da margem, deixar de ser borderline, viver só nas bordas e me trazer para o centro,
acreditar mais no meu trabalho, né? Mas isso também não fez com que outros dias eu tivesse uma fraqueza e pensasse em desistir. Mas o que me manteve aqui, primeiramente, logicamente, eu tenho uma fé em Deus, assim, que é o meu guia mesmo, Ele é o meu guia, e acreditar no meu potencial, né? Porque Ele nos dotou de ideias, né? Ele que nos inspira a acreditar mais em mim. Porque ninguém vai acreditar em você por você. Ninguém vai fazer o resultado acontecer por você. Então, assim, não se culpe. Pensar em desistir. Pensar em desistir, muitas vezes eu pensei. Muitas vezes. E vai ter dias que eu vou pensar de novo. Por que eu falo em acreditar? Acreditar, por quê? Acreditar mais no seu trabalho. No começo, gente, como eu sou mais pilhada, e voltando e falando do que você fala vai nascer, o meu esposo, o Vanderlei, falava assim, eu não quero fazer só estojo. Estojo você faz muito. É muita coisa. Porque Luciene, aprendi a costurar fazendo estojo escolar. Ele falou, eu quero fazer peças grandes, peças que me dêem um retorno maior, né? E que eu produza e não preciso de ficar tão assim. E aí, quando você fala para um amigo, você tem que falar aquilo que você faz. Gente, olha, eu tô na roda de amigos, eu tô falando de bolsa. O assunto entrou, eu entro com bolsa. Eu me apresento, olha, eu sou da Tarsila Bags, a gente faz bolsa, meu esposo que costura, porque eu tô surfando na onda dele, porque homem nessa área faz sucesso. E aí, eu trabalhando nessa empresa, né, com os meus amigos, e aí de tanto ele falar, né, aí conversando, aí uma colega minha chamava e falou assim, Lu, faz uma mochila pra mim. Aí eu faço. Porque às vezes eu não gosto de ficar falando, não vai dar certo. Se eu falar que não vai dar certo, eu falo pra mim mesmo. Não falo nenhuma palavra, eu falo, penso comigo, isso vai dar certo? Será, Luciene, que isso vai dar certo? Aí eu digo pra mim mesmo, vai dar certo. Não adianta, você não vai saber se você não tentar. Medo, eu tenho medo de costurar. Eu vejo tantos depoimentos, eu tenho tanto medo, eu acho tão bonito, mas eu tenho medo de costurar. Gente, não tenha medo. Não, lembra, eu falei, o medo paralisa. Aí tá. Eu cheguei pra ele andando no shopping, eu falei assim, olha, minha amiga quer uma mochila mais ou menos parecida dessa. Porque ela já tinha me mandado uma foto e eu vi essas mochilas no shopping. Porque assim, quando o cliente pergunta, você faz essa bolsa? Ele já manda a foto. Aí eu falei, olha, eu não faço igual. Você tem que ser sincero, eu não faço igual. A gente tenta fazer. E ela é muito simples, essa cliente maravilhosa. E eu vou falar porque ela é minha amiga, a Giza, gente boa demais. Tá, cheguei meu marido. E aí, seu Vanderlei, tem que fazer essa mochila nessa máquina aqui, eu era outra. A gente tinha duas no início dessa aqui. Duas. Dessa daqui. Hoje que a gente tem 3 reta industrial. E aí, falei pra ele, ele, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo, vai dar certo. Gente, quando ele fez a bolsa, no dia, eu achei maravilhosa, linda. Mas olhando hoje, eu falo, Deus me livre, vala-me Deus, que bolsa que era feia. Mas quando você começa a amadurecer, você começa a acertar. Você começa a fazer o quê? Você olha ali onde está errado e começa a acertar no que eu posso melhorar. Gente, olha só o tapa que eu tomei na cara. Peguei a mochila, levei. Quando eu entreguei essa mochila, feia, que ela não era bonita, mas pra mim naquela época era linda. Eu vendi 13 mochilas. Aí eu cheguei em casa, eu disse pro meu marido, falei assim, então, tem 13 mochilas agendadas. E aí, ele teve que fazer. E aí, começou a surgir o quê? A área de mochilas. E a gente foi o quê? Trabalhando. E eu comecei a fazer o quê? A consumir conteúdo. Não adianta você querer costurar e consumir um conteúdo de culinária. Tu vai fazer o que na máquina? Vendo conteúdo de culinária? Tem que ser de costura. Comecei a consumir conteúdos, que materiais que dava para eu fazer tal coisa, o que eu podia forrar. Por quê? Graças a Deus, até hoje nós não tivemos tanto problema. Já tivemos garantia? Já, porque a gente errou na estruturação da peça, no material escolhido. Hoje não. Por conta desses erros, uma coisa importante. Cliente te mandou. Ai, a minha mochila rasgou. Não se desespere. Procure saber, conversando com a cliente, o que aconteceu e procura lembrar daqui qual foi a estrutura que você usou, qual foi o material que você usou, para você não errar. Porque lá na frente, você vai estar melhor que antes, mas se você não aprender aqui, o agora, com a sua falha, como que você vai acertar lá na frente?
né? Não se desespere porque você errou aqui. E aí a gente teve alguns casos de que teve problemas, um exemplo de mochila. A gente teve que pegar a mochila de volta, reforçar. Aí aconteceu com a gente da mochila da cliente. Era até uma estudante de direito. Entregamos, né? Não foi um mês de uso. A cliente falou, minha mochila rasgou. Gente, parece que eu abri um buraco e queria entrar. Mas aí eu respirei fundo. Eu sou muito sanguínea, mas eu respirei fundo. Controlo as emoções, Falei, a única coisa que eu posso fazer pra cliente é traz essa mochila de volta, que a gente vai analisar e eu vou ver. Tá, pegamos a mochila, olhamos, a gente tinha errado na estruturação da bolsa, porque a gente tinha feito o mesmo modelo para uma pessoa que não tinha um perfil de materiais que ela ia carregar dessa cliente que deu problema. Então a gente foi naquela linha. Então, gente, o importante é não fique desesperado porque você errou, tá? Respira fundo, aprenda com esse erro. Pra na frente você não errar o mesmo. Se for pra errar, erre em outro lugar. Mas o mesmo erro, não cometa o mesmo erro. Mas ainda se você cometer o mesmo erro, não se desespere, porque você vai acertar e através disso aí. O seu resultado é a soma dos seus fracassos. Então, o que vai acontecer? O que aconteceu? Peguei essa mochila, eu e meu esposo, olhamos e a gente viu que o perfil da cliente que tinha comprado essa mochila que estragou não era o mesmo perfil da que tinha comprado antes. Então, é importantíssimo entrar nessa linha. Converse com o seu cliente quando você for vender. Pergunte para ele, olha, eu preciso... O que você vai carregar nessa bolsa? O que você vai... Assim, com todo jeito, para não ser invasivo, seja profissional. Eu já quebro o gelo porque eu sou muito... E aí, pessoal, vambora! Eu sou muito assim. Então, mas com o seu jeito. Converse com o seu cliente. Procure, sem invadir, conversar e tirar do seu cliente, porque aí você vai acertar na escolha, você vai até conduzir ele a escolher uma peça, a escolher um material. Mas para você chegar nesse nível, consuma daqueles que já estão nessa caminhada. O que eu e o meu esposo fazemos hoje? Eu continuo consumindo. E vou consumir mais, porque a gente está começando a caminhar agora, mesmo que o nosso sonho tenha começado há 19 anos atrás, 18 anos atrás. Né? Falar, né? Consumir conteúdos. No início, nós falhamos, erramos, porque não tinha não tinha essa questão de estudar, de ver quem está caminhando. E hoje a gente já pega de quem já está caminhando, a gente pega de quem está caminhando e a gente até melhora um pouco para nós, adaptamos para nós. Não significa que eu vou comprar um projeto, que esse projeto vai sair igual. A gente tem projetos de outras pessoas e nós pegamos e melhoramos para a nossa realidade, para os nossos clientes, para o perfil do nosso cliente. Então, gente, isso tudo vai combinar em propósito. Você tem que ter um propósito. Porque até para você decidir o nicho que você quer trabalhar, nós fazemos várias coisas, mas o nosso carro-chefe hoje é maternidade. Então, assim, e eu não sei quando que nós começamos com maternidade. Nós temos também o início. Senhor, nos acode. Tava lindo no dia, mas eu olhando hoje, o tanto que a gente cresceu, nós não faríamos a mesma coisa que nós fizemos. Ai, Lu, mas por que vocês já... Não. É porque a gente está consumindo conteúdo, a gente está buscando, a gente está todos os dias melhorando, né? Todos os dias é uma versão melhor da gente. Então, e o importante de novo, eu vou falar pra vocês, não se culpe porque você errou. Levanta dali e dê o seu melhor naquilo ali. Hoje eu olho para o que eu fiz lá no passado e eu não vou cometer as mesmas coisas que eu fiz. Naquela época era tudo lindo, mas em relação ao que eu amadureci junto com meu esposo, é diferente hoje. Gente, o meu marido fala assim pra mim, e fala pros amigos também, eu aprendi a costurar só de raiva desta mulher, da minha mulher. Ele fala de jeito. Porque eu tinha mais noção que ele. Gente, e era briga. Você que vai trabalhar com seu esposo, você que vai trabalhar com sua mulher, vocês têm que entender. Hoje de manhã eu levantei cedo para despachar uma encomenda. E eu tenho essa mania, eu falo muito com Deus e ele fala muito comigo. E eu converso comigo mesmo, vocês têm que conversar com vocês mesmo. E eu hoje já vivendo, porque nós vivemos dessa renda 100%, que tem essa parte, né? Que eu vou contar pra vocês como que nós caímos nessa...
Como que nós chegamos aqui 100% hoje? Tô contando para vocês ainda uma parte que a gente tinha nosso trabalho fora e a gente conciliava. Então hoje, qual é o propósito do Meu Marido Costura, né, da Tarsila Bags, que vem de sonhos, o Meu Marido Costura, que faz, né, acontecer, que através do Meu Marido Costura que nascem os sonhos, né, lá da Tarsila Bags, é ajudar pessoas comuns como nós, né, ajudar, incentivar, né, mostrar que é possível viver 100% de costura. Nós vivemos hoje 100%, né? Temos o esposo que não é mais mecânico, mas não perdeu a essência, né? Tem a Luciene que continua nas vendas, que eu continuo em vendas. Não sou mais terceirizada, mas eu continuo nas vendas para minha empresa, né? E é possível, gente, é possível se você acreditar. É possível. Então hoje o propósito do Meu Marido Costura, da Tarsila Bags, é ajudar, fazer com que vocês enxerguem todo esse universo que a gente já viveu nessa caminhada, estamos vivendo e iremos viver, porque todos os dias nós sofremos mudanças. E esse é o propósito, né, desse projeto maravilhoso, né, é ajudar vocês que estão aí do outro lado a não se desesperar, a acreditar, mostrar que é possível, dar caminhos. Porque, gente, teve épocas, por exemplo, a gente lá na caminhada teve um incentivo, mas para a gente chegar hoje no patamar que a gente está, se eu ficasse sentada com meu esposo, onde nós vamos comprar matéria-prima? O que nós vamos fazer? Sentar no banco e chorar, nós não seríamos o que nós somos hoje. Ó, tem lugar, eu morro de rir, às vezes eu morro de medo. Teve lugares que a gente foi comprar matéria-prima que o GPS se perdeu. O GPS, assim, onde eu estou. E a gente não sabia, a gente foi pelo rumo. E aí fez contato com o fornecedor e... Gente, porque queremos ajudar, para vocês não ter tanta dificuldade, porque nós tivemos muita dificuldade para chegar onde nós chegamos. Nós tivemos um incentivo, mas a caminhada até hoje foi só, logicamente, né, Deus nos auxiliando, mas foi, né, profissionalmente foi meio que no escuro, né? Então, nós não desistimos. Teve dias que, a gente passou por dias difíceis demais, muito. A nossa história dá um livro. Tem história para contar aí, de histórias assim engraçadas, histórias tristes. E eu tô aqui para falar para vocês que é possível, porque nós acreditamos.